Você já passou por algum sofrimento tão difícil que a única coisa que você queria era desaparecer? Todos nós passamos por momentos desse tipo, seja um luto, uma depressão, uma doença grave, e muitas das vezes as pessoas são esmagadas por esses sofrimentos. Mas eu quero te dar uma boa notícia: há um caminho para você se manter vivo por dentro e para que você não se perca nessa desesperança que muitas das vezes quer tomar conta do nosso ser quando nós passamos por esses tipos de sofrimento. É isso que Jordan Peterson vai falar nessa regra número 12, quando ele fala: acaricie um gato ao encontrar um na rua. Essa regra não é sobre gatos, né, apesar do título. Essa regra quer mostrar algo que pode nos manter esperançosos, pode manter a fé em nosso coração quando nós passamos por algum sofrimento muito forte, tá? Então vem comigo nesse vídeo que nós vamos falar sobre a regra número 12 do livro 12 Regras para a Vida de Jordan Peterson. Jordan Peterson ele começa falando sobre os cães, paradoxalmente. A regra traz esse título, né, acaricie um gato ao encontrar um na rua, mas ele começa falando sobre os cães porque ele fala que muitas pessoas elas tomam partido, né? Algumas, quando elas gostam de gatos, elas só gostam de gatos. E às vezes não gostam de cachorros. Quando as pessoas gostam de cachorro, elas não gostam de gatos, né? Então ele quis colocar aqui um meio termo, ele falou dos cães também, para poder equilibrar isso. Ele começa falando do seu cão, ele tem um cão que veio da raça Spitz alemão, e ele fala que é um cão muito bonito, ele começa a elogiar o cachorro dele, falar que eles ensinaram vários truques, é um cachorro muito inteligente e, e brincalhão. Ele começa a falar sobre esse cão dele e depois disso ele passa para a questão do sofrimento. Ele começa falando que a questão do sofrimento é algo que está em todas as culturas, em praticamente todas as religiões. O cristianismo, por exemplo, simboliza o sofrimento por meio da cruz. O sofrimento está presente também no budismo, no hinduísmo, no islamismo e em várias outras religiões também. Então é algo inerentemente humano, a questão do sofrimento. Todos nós sofremos e de diversas formas, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Nós sofremos com doenças, com perdas, com pobreza, com depressões, ansiedades e com diversos outros tipos de sofrimento, né? Então, o sofrimento é algo humano, inerentemente humano. É o que está na essência do ser humano, é a questão do sofrimento. E o Jordan Peterson fala que ele começou a atender uma paciente que o seu marido estava em fase terminal com a doença do câncer. Era um câncer que ele foi desenganado pela medicina e os médicos falaram que ele tinha pouco tempo de vida. E ela não estava suportando esse fardo da doença do esposo. E isso estava trazendo grande desesperança para ela. E ela foi justamente buscar essa terapia com Jordan Peterson para tentar passar por essa situação. E o Jordan Peterson, ele conta, né, ele fala dessa paciente que estava passando por essa dor terrível, emocional, por causa da doença do esposo, e ele conta um fato pessoal também que aconteceu com ele. No caso, com relação aos filhos de Jordan Peterson. Jordan Peterson ele tem dois filhos, é um casal, o Julia, que é o mais novo, e a Michaela Peterson, que é a mais velha, a filha mais velha do Jordan Peterson. E tanto um quanto o outro, eles passaram por algumas doenças e problemas graves na infância e na adolescência. O Jordan Peterson fala que o seu filho, Julian, por exemplo, ele tinha muito problema e muita facilidade em pegar febres muito altas, né? Então ele tinha problema com isso e era muito comum ele ter febres altas a ponto de ter convulsões, né? E isso
o Jordan Peterson fala que é algo que machuca muito o pai, quando ele vê o sofrimento do filho, né? Mesmo sendo essa questão mais física, né, como uma doença, como a febre, ele disse que isso machucava ele por dentro, porque ele quer ver os filhos bem, né? E a Mikaela é a filha dele, e ela que sofreu uma doença mais grave, né? Ele falou que quando ela era no início, né, nos primeiros anos de vida, ela era uma criança muito alegre, que se engajava nas atividades, e com o passar dos tempos, ela foi ficando desanimada. Chegou uma certa idade que ela começou a ficar desanimada, ainda na infância. Ela já não queria brincar tanto, ela não queria tanto sair para passear, ela se cansava muito rápido quando ia fazer uma caminhada. E o Jordan Peterson e sua esposa, a Tammy, ficaram sem compreender por que isso aconteceu, tendo em vista que ela era uma criança tão disposta, tão animada. Então, com o passar dos tempos, a sua filha, Micaela, começou a reclamar para ele de dores nos dedos. E eles levaram a um médico, levaram em outro, até que chegou o diagnóstico de que a Micaela tinha artrite reumatoide poliarticular. A artrite é um tipo de inflamação crônica que dá nas articulações, e no caso dela era poliarticular, quer dizer, em várias articulações. Ela não conseguia caminhar, os pés dela, as articulações doíam muito, e chegou a um ponto das dores ser tão insuportáveis que eles precisavam usar opiáceos e usar outros remédios muito fortes para a dor. Ela não conseguia lidar bem com as atividades do cotidiano por causa dessas dores, né? E isso foi um grande sofrimento para eles, porque isso durou anos, não foi apenas alguns meses, né? Isso durou anos. Ela foi chegando na adolescência, continuava com isso. Alguns remédios davam uma certa melhorada por alguns meses, mas depois retornava. Chegou a um ponto em que ela estava com o namorado no metrô e o quadril dela simplesmente travou. Ela não conseguia mais se mover, caminhar, e o namorado dela precisou trazer ela, descer as escadas com ela nos braços, pedir um táxi e trazer ela para casa. Diante disso, ela precisou fazer uma cirurgia de substituição do quadril. Ela substituiu o quadril, deu uma melhorada, mas logo após ela precisou fazer uma cirurgia no tornozelo, porque o tornozelo dela se quebrou em várias partes. E, e tudo isso foi acontecendo ao longo dos anos e foi esgotando tanto ela, a Mikaela, quanto seus pais, né, que estavam engajados nessa busca constante por um tratamento que fosse eficaz para ela. E percebam, imaginem isso, né? Uma coisa é você ter um sofrimento por um mês, assim, né? Um mês, 2 meses. Agora passar anos e anos, ano atrás de anos, sofrendo com esse mesmo sofrimento, se engajando em um tratamento que na realidade você não tem certeza de que será eficaz. Tudo isso produz uma certa amargura nas pessoas, uma certa amargura. E é por isso que Jordan Peterson traz essa regra. É para mostrar que existe um caminho para você não perder a esperança totalmente, né? Para você não perder o sentido da sua vida, para você não perder a fé na existência. Tá? Nós vamos falar sobre isso. Então ele passou por todo esse sofrimento, ele com sua esposa, né, e sua filha, e seu filho também, passaram por todo esse sofrimento, e ele fala que isso acontece com todas as pessoas, né? E para nós evitarmos essa desesperança, nós precisamos seguir um caminho, tá? E que caminho é esse? É aí que entra a questão do acaricie um gato ao encontrar um na rua.
Ele começa a falar dos gatos, que os gatos são um pouco diferentes dos cachorros, né? O cachorro, por exemplo, ele é mais domesticável do que o gato. O Jordan Peterson fala que o gato é um animal mais independente, digamos assim. Ele é amigável ao seu próprio jeito, né? O gato é mais, digamos, ele é mais imprevisível do que o cachorro. Às vezes você vê um gato, você pode ir lá, passar a mão nele, ele vai se deitar no chão, vai virar, vai querer que você faça carinho nele. Mas pode ser que você vai tocar nele e ele simplesmente azou em você, né? Arranha em você. Então o gato é bem mais imprevisível do que o cachorro. E só que algumas vezes ele permite que você faça um carinho nele, né? O Jordan Peterson ele cita que tinha um gato lá no bairro onde ele morava, que era um gato de uma vizinha, que era uma gata siamesa. Ela vinha, às vezes rolava no chão para ele fazer um carinho, daqui a pouco já saía. Às vezes no meio da tarde ela ia fazer uma visita lá de 30 a 15 segundos na casa dele. E ele começou a perceber que quando a gata vinha, né, ele fazia um carinho, que eles gostam de gatos também, ele sentia um certo alívio, né, de sofrimento. Mesmo sendo algo tão simples, né, como acariciar um gato. E é a partir daí que entra o caminho para evitar a desesperança, né? O caminho para manter-se vivo interiormente quando você passa por um sofrimento. E o que é que significa isso, acariciar um gato ao encontrar um na rua? Significa você prestar atenção e perceber que mesmo nos piores dias da sua vida, se você prestar atenção, há momentos em que você se depara com algo que te faz sentir um alívio, que te devolve a fé. E às vezes são coisas muito simples, né? Como por exemplo, um pôr do sol, ou nem que seja não seja um pôr do sol, mas às vezes está um dia frio, como é comum aqui na região do Paraná. Às vezes está um dia frio e de repente surge ali o sol, né, com toda a sua força e aquece você e você se sente grato por aquilo. Ou às vezes você vê uma criança caminhando na rua, ou pode ser um carinho do filho. Então todos esses momentos são momentos que você tem que aproveitar e ser grato nesses momentos, porque eles são o que te alivia diante de um sofrimento. São esses momentos que te trazem um alívio, uma paz e que te devolvem a esperança, muitas das vezes. Seja, se você pensar, por exemplo, você vai conseguir se lembrar de momentos que ocorreram isso, né? Eu já tive momentos por exemplo, que eu estava um pouco desanimado, um pouco triste, e de repente saí na rua, caminhei um pouco e senti o sol ali, o calor do sol, né? E essa presença ali da luz solar em mim foi suficiente para ser dissipado aquele sentimento de desânimo, de tristeza e eu ser grato, né, pela minha existência. Uma coisa simples, a luz solar tocando a sua pele. Às vezes pode se manifestar como um animal, né, de estimação, um animal que você faz um carinho, o sorriso de uma pessoa que você ama. Às vezes uma comida, né, um bife, aí uma picanha, de repente você chegou em algum lugar e tem um churrasco, tem lá um bife de picanha, alguma outra carne que você gosta, ou uma sobremesa, um café. Então esses momentos são momentos de alívio e você tem que estar atento a eles. Você não pode deixar eles escaparem, né, simplesmente passar por você. Você tem que segurar eles e acariciar esse gato, né, no sentido de aproveitar aquele momento e de ser grato por ele e pela existência, pois isso é um alívio que você vai ter diante do seu sofrimento. Tá? Então essa regra número 12 é a última regra do livro 12 Regras para a Vida.
Acaricie um gato ao encontrar um na rua. Tá? Essa regra nos ensina justamente isso. Apesar de todo o nosso sofrimento, apesar da dor que nós passamos, que nós sofremos diante da vida, que são diversas durante toda a vida, mesmo diante desse sofrimento, mesmo carregando esse fardo, vai ter muitos e muitos momentos na sua vida em que você vai ter essa oportunidade de enxergar algo belo, algo que te traz uma paz, e que isso é algo que é proporcionado, às vezes, por Deus, para que você aproveite e que você sinta um alívio, que você tenha paz e sinta gratidão. E são esses momentos que te permitem não perder a esperança, não perder a fé na existência e não perder o sentido da sua vida. Então aproveite esses momentos. Da próxima vez que você encontrar um gato, acaricie ele e um cachorro também, tá certo? Então aproveite esses momentos e essa é a regra número 12. Acaricie um gato ao encontrar um na rua. Agradeço a todos vocês que passaram por toda essa trajetória das 12 regras do livro 12 Regras para a Vida, comigo até aqui. Essa é a última regra. Nós vamos ter outros livros, vamos falar sobre outros livros, sobre outros temas. E depois, futuramente, eu acredito também que a gente vai começar o livro Além da Ordem, também do Jordan Peterson, que são mais 12 regras para a vida. Então, agradeço a todos vocês que assistiram até aqui, que me acompanharam até aqui. Sigamos juntos nessa jornada. Tá? Se você gosta de conteúdos de boas leituras relacionadas à literatura, filosofia, psicologia e desenvolvimento pessoal, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo e vamos juntos nessa jornada de desenvolvimento. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo dia.